dar continuidade ao treinamento, ao nosso programa Beta de Day Trade, tá bom? Aula passada a gente viu liderança, hoje veremos o caminho. Isso faz parte do módulo inicial, né? Do planejamento inicial, tá bom? Módulo 1, aula 2, tá ok? Então, para a gente relembrar um pouquinho do que a gente viu na primeira aula, a gente falou sobre liderança, né? Que você tem que ser líder de uma equipe. Quem é essa equipe? Seu corretor, seu assessor, advogado, corretora, família e o principal time, aquele time que opera, que é composto de um cara só, você. A autoliderança, muito, muito importante, tá ok? Nós falamos também para que você coloque os objetivos no papel, que você escreva, para que eles não sejam parte de uma nuvem. Então, é importantíssimo, é imprescindível que você coloque os seus objetivos no papel, para você poder ler, para você poder firmar isso preto no branco, tá bom? E os objetivos, eles têm que ser a partir do tempo, a partir do patrimônio e a partir do operacional. A gente viu tudo isso, né? Depois a gente identificou qual o tipo de perfil de operador que somos, né? Tem o perfil investidor e tem o perfil especulador, que cai mais na classe onde nós provavelmente estaremos, né? Que é o especulador de bolsa de valores. Aí a gente tem um especulador altamente frenético, né? Aquele cara que procura poucos pontos, geralmente com muitos contratos. O operador intraday, que procura trabalhar o dia todo, um pouco mais, com operações um pouco mais longas. E o especulador swing, que leva as suas operações para a semana, né? Então ele realmente trabalha com mais tranquilidade e consegue operar de uma forma mais simples, né, mais tranquila, tá bom? Então, quanto ao objetivo, você precisa colocar um cronograma básico para você entender onde você quer chegar. Parte de patrimônio, né? A gente tem que analisar o colchão de liquidez para poder trabalhar de forma tranquila, não precisar tirar o croissant do mercado. É preciso mudar o estilo de vida, às vezes trabalhar sem trocar de carro por algum tempo, tudo fazendo parte da economia para que seja possível o sonho de viver do mercado. E a parte operacional realmente são os estudos, né? A parte técnica que você vai operar, a maneira com que você vai selecionar a sua carteira, enfim, e a partir disso você precisa se definir, você precisa definir o perfil operacional que você vai adotar mediante ao mercado, tá ok? Então hoje a gente vai falar do caminho. Já entrando na aula de hoje, a gente relembrou o que foi a primeira aula, a aula 2 é o caminho. O caminho é por onde você vai trilhar e já pensando de uma forma prática de como você vai realizar a sua entrada no mercado. Como é que isso vai se concretizar, tá ok? Então, no caminho a gente trabalha tempo, novamente, cronograma é tudo, né? Você ter controle de onde você quer chegar é imprescindível, é muito importante. Quero emagrecer, em quanto tempo? Quero comprar um carro, em quanto tempo? Quero viajar, em quanto tempo? Quero fazer uma faculdade, em quanto tempo? Sempre o tempo, sempre o vetor do tempo, geralmente é um eixo dentro de qualquer coordenada, um sistema de coordenadas para você ter tangência do que vai acontecer, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho de orçamento, principalmente o seu orçamento doméstico, porque você perde alguns benefícios do trabalho contratado, ou quando você tem uma empresa, ou quando você é CLT, e a gente volta a falar da família um pouco por conta
do que vai ser preciso em termos de respeito, ou seja, tanto da família respeitar o operador, respeitar o trader, quanto o trader respeitar a família, e a gente vai chegar lá, tá bom? Então vamos começar pela família. A família ela tem que estar alinhada, ela tem que abrir exceções, ela tem que entender o trabalho que está sendo feito, e você precisa realmente dar uma aula, você precisa explicar o que é aquela plataforma na sua frente, porque não é joguinho, não é internet, não é YouTube, você não está no PlayStation, né? Você precisa explicar para as pessoas o risco, explicar para a sua família, obviamente, o risco que você está correndo, porque você precisa, é um trabalho como outro qualquer, então você precisa de concentração, você precisa de estudo, você precisa de sossego. Então, o teu local precisa estar muito bem organizado, controle de temperatura, uma boa cadeira, mesa na altura, um ambiente limpo, organizado, sem muito peso, sem muita cor, sem muito, de preferência, sem muito barulho. Você precisa ter disciplina para organizar tudo isso e colocar a família de acordo. Então você vai abrir algumas concessões que nós vamos falar daqui a pouquinho, e a família também. Mas precisa respeitar o trabalho do papai, precisa respeitar o trabalho da mamãe e o local. O local tem que ser sagrado, porque a atividade é de alta performance, não é brinquedo o day trade, né? Parte de orçamento, você precisa entender que dentro da sua nova função como trader, não é só clicar lá, não, você tem que preparar o seu imposto de renda, você tem que preparar o orçamento para poder caber plano de saúde, a sua aposentadoria. Quando chega final de ano, não vai ter mais 13º para você, mas as contas oriundas de todo o final do ano, por conta do 13º, elas continuam caindo. Então você tem os impostos, o IPVA, o IPTU, a caixinha do prédio, tem as festas, tem os presentes, enfim, precisa caber tudo isso dentro do novo orçamento que você está planejando. Este é o caminho que você está vislumbrando, então você precisa enxergar o caminho com uma claridade muito grande para que não fique nada para trás, você não embarque na viagem e seja pego de surpresa e vai falar, poxa, não pensei nisso. Então, tudo que é possível a gente antecipar, a gente está fazendo. Aposentadoria, como é que nós não seremos tão alta performance como somos hoje? Eu já tenho 50, então eu tenho que entender que se eu parar de trabalhar, alguma coisa precisa continuar me mantendo. E isso é minha aposentadoria, são os investimentos que eu faço para poder chegar, né, numa determinada idade e poder descansar, poder fazer outras coisas, poder me dedicar mais à viagem, à leitura, enfim. O que puder fazer, investimento na aposentadoria não só financeiro, mas também na saúde, para que você possa usufruir de tudo que você está construindo nesse momento e que você tenha saúde para poder usufruir, né? Não é só realmente se matar, ficar sedentário, você precisa ter uma agenda complementar para poder estar atento a tudo isso. Outra coisa importante, a sua casa precisa de pintura, o seu carro precisa de manutenção, precisa trocar amortecedor, enfim, tudo isso precisa caber dentro do orçamento e você precisa estar preparado para isso, tá bom? Sobre tempo, nós falamos na aula passada sobre o cronograma básico que você precisa fazer. Isso é claro. E a gente vai trabalhar sempre daqui para frente, se você preencheu a tabela SWOT, você vai identificar aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa manter, quais são as ameaças que podem acontecer durante o caminho e na onde há oportunidades. Tá certo?
A parte do tempo que eu quero chamar a atenção aqui é a sua agenda. Muitas vezes você senta na frente do computador e esquece do resto e só quer saber de clicar e aquilo se torna um vício. Lembra na primeira aula? As gradezinhas, né? Não deixa esse trabalho que é libertador se tornar uma prisão. Tem que pensar muito nisso. Por isso que você precisa ter uma agenda de atividade física. Precisa de atividade física para você liberar a sua cabeça. Hoje eu não fui treinar. Hoje, dia 29 de setembro, eu quebrei uma regra sobre meu treinamento, eu não fui treinar, fiquei na frente do computador, adivinha, plataforma aberta, adivinha, o que eu ganhei de manhã, eu entreguei à tarde. Simples assim. Ah, mas é porque você treinou errado? Não, é porque eu tomei risco onde eu não precisava tomar. Né? Então, se você tem uma agenda, é preciso voltar lá na disciplina e manter a agenda. Então, atividade física, parte da sua agenda tem que ter lazer com a família, tem que ter passeio, tem que ter final de semana, tem que ter jantar, tem que ter almoço, tem que ter café da manhã, tem que ter mesa, tem que ter cozinha, tem que ter ajudar na tarefa escolar. Você precisa ter uma agenda com a sua família para que ela tenha uma agenda com você. Entendeu? Senão, não existe via de mão única. Né? Eu estou dizendo isso porque a coisa acontece. Às vezes você esquece da vida, fica viciado, quer só trabalhar, quer clicar, e não é assim. Né? Precisa ter agenda. Trabalhar em casa é muito perigoso, tá bom? Também na sua agenda, férias é importantíssimo. Precisa desligar, precisa viajar, conhecer lugares novos, ir para uma praia, enfim. Bom, esse é a composição do caminho que eu queria falar para vocês, tá? Então, é uma aula curta, não é uma aula muito extensa, mas é uma aula de extrema importância. É uma peça do Lego que, se não for bem encaixada, o teu Lego inteiro não vai se sustentar. Então, tudo que eu estou fazendo, todo o conteúdo que eu estou produzindo aqui é, de novo, experiência pela qual eu passei. E teve coisa aqui que eu pulei etapa que eu tive que voltar para poder consertar a pecinha do Lego. Então, se você começar da forma correta, isso vai te abreviar bastante. Já já a gente vai chegar em setup, cruzamento de linha, clique, loco, eu não sei o que. Calma, começa a coisa devagar e começa a coisa bem estruturada. Começa a pensar corretamente no que precisa ser feito. Sabe de uma coisa muito importante? Bastante importante. É difícil fazer a coisa certa. Fazer coisa errada é fácil, mas é extremamente difícil fazer a coisa certa. Fazer coisa certa, olha, eu vou te dizer que é bastante difícil, mas ela te dá um conforto muito grande lá na frente. Se você fez a coisa certa hoje, você vai ter, embora tenha sido difícil fazer a coisa certa, você vai ter uma vida fácil. Quando você faz só as coisas fáceis, você vai ter uma vida difícil. Pensa nisso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.